Vamos imaginar que nós tivéssemos um condutor qualquer. Condutor metálico, né, Ivan? É metal, tá certo? Tem que ser metal. E para que esse condutor metálico entre no estado que a gente define e conhece como equilíbrio eletrostático, é necessário que as cargas elétricas em excesso elas se distribuam uniformemente por toda a região externa desse condutor, ok? Então, quando isso ocorrer, nós diremos que o condutor ele entrou num estado de equilíbrio eletrostático. Então, só reforçando e escrevendo a ideia, é quando ocorre, certo? Uma distribuição, né? Isso é uma distribuição uniforme, tá certo? Das cargas elétricas em excesso, tá certo? Das cargas elétricas em excesso, beleza? Pela região externa, né, Ivan? Pela periferia, pela casca, eu gosto muito desse termo, tá? Pela casca, pela periferia do condutor, ok? Beleza? Então, só reforçando a ideia, estar em equilíbrio eletrostático é um momento em que ocorre uma distribuição uniforme dessas cargas elétricas em excesso pela periferia do condutor. Beleza. Mas aí nós vamos analisar essa ideia. Mas, Ivan, peraí, tem uma coisa estranha. Por quê? Se está escrito aqui que é uma distribuição uniforme, eu estou olhando para essa montagem aqui e me parece que naquela parte pontiaguda nós temos ali mais cargas. Será? Então veja bem, vamos ver aqui. Ó. Eu vou chamar isso aqui, esse ponto aqui, de ponto A. Isso. E esse ponto aqui, pontiagudo, de B. Isso, exatamente. Então, olhando para esse desenho, me parece que na região B tem mais cargas do que A. Então não é uma distribuição uniforme, não é bem assim, só parece, tá? O que acontece ali é o seguinte, a quantidade de carga é a mesma. Se é um estado de equilíbrio eletrostático, as cargas elétricas na região A, elas têm a mesma quantidade da região B. O que acontece é que na região B, nós temos uma área que é menor do que na região A. Então, se a área é menor, a concentração de cargas em D vai ser maior. Essa concentração de cargas, é o que nós chamamos de densidade superficial de cargas. Nós estamos usando a letrinha grega, não é? É a densidade superficial de cargas que é maior na região mais pontiaguda. Perceberam? Então, se a gente monta essa expressão aqui, a densidade superficial para a mesma quantidade de carga inversamente proporcional à área. Como a área de B é menor que a de A, a concentração na região B é maior que na região A. Perfeito? Isso daqui nos leva a um entendimento muito importante na natureza, e para qualquer prova que você vai fazer, nem se fala, que é o chamado poder das pontas. Olha o poder das pontas aí, olha lá o poder das pontas, né? É o princípio de funcionamento do para-raios, ok? Você certamente já deve ter ouvido falar, né, de uma cena assim muito triste quando está ocorrendo tempestades e os animais no pasto, eles fogem para se proteger da chuva embaixo da árvore. É perigosíssimo. Por quê? Porque a árvore ela está se destacando do ambiente. E graças, então, à concentração maior das cargas nessa parte pontiaguda, Ivan, então é como se a árvore funcionasse como um para-raios. E aí, mais facilmente, ela acaba atraindo os raios, colocando em risco não só animais, mas até mesmo pessoas que estejam lá. Então, por isso que o para-raio se utiliza dessa ideia. É uma partezinha pontiaguda, metálica, não é?
é colocada no alto de prédios, normalmente em locais mais elevados, para poder atrair os raios para lá. Porque nessa região em que você tem uma densidade superficial de cargas maior, o campo elétrico ali, ó, na região B, ele acaba sendo maior que na região A. Okay? Então, o poder das pontas, o princípio de funcionamento do para-raio, ele se baseia exatamente nesse entendimento do equilíbrio, dos condutores em equilíbrio eletrostático. Só que aí leva a uma outra discussão. Se essas cargas em excesso ficaram todas na região externa, vai lá dentro. Lá dentro o campo elétrico é zero. Ó. Isso é conhecido na física como sendo a blindagem eletrostática na famosa gaiola de Faraday. Eu vou botar uma imagenzinha aí para você ver, tá? Que é bem interessante mesmo, que o físico inglês Michael Faraday, ele fez uma gaiola mesmo, metálica, mandou eletrizar e entrou nessa gaiola. E, obviamente, não sentiu nada. Por quê? Porque numa estrutura metálica, quando as cargas ficam do lado externo, lá dentro o campo elétrico é zero. É isso que tem no dia a dia explicando algumas situações, como por exemplo, né? A CPU do computador ela é metálica. Exatamente. E se você tiver de pé descalço, não tiver um bom aterramento, se você tocar, você toma um choquinho, né? Porque as cargas em excesso estão lá, não estão lá dentro, tá? Justamente para não danificar o circuito, sobrecarregando o circuito lá dentro da CPU, ok? Um carro. O melhor lugar para você se proteger dos raios é dentro de casa. Não, é dentro de casa, Mas se você estiver na rua, é dentro de um carro. Porque os pneus são de borracha. Nada a ver. Nada a ver. Porque eles são de borracha, mas a quantidade de energia elétrica que um raio transporta, o pneu, ele não consegue isolar mais nada. Vence a rigidez elétrica, e o pneu ele passa a ser condutor. Então, quando se vence a rigidez elétrica, o pneu, que era de borracha, ele se transforma em condutor. Então, ele não protege nada, tá? Então, quando cair um relâmpago aqui, esteja dentro de um carro. Por quê? Porque lá dentro de uma estrutura metálica, o campo elétrico é zero. É a mesma ideia que se faz, você já caiu isso no Enem várias vezes, tá? Se você olhar lá o material do Enem, você vai ver isso aí, resolvido. É um forno de micro-ondas. Se você pegar um celular, quando você está com um telefone celular, você entra num túnel com um carro, entra no elevador e dá fora de área, né? No forno de micro-ondas também. Faça esse experimento, pegue o celular, coloque dentro do forno de micro-ondas, feche e liga. Cuidado. Não é para ligar o forno do celular lá dentro, não. Mãe, vem cá, o professor tá mandando, eu ligar o celular com o forno de micro-ondas com o celular dentro. Nada disso, não é isso, tá? É você pegar, fechar o forno de micro-ondas, colocar o celular lá dentro e ligar de outro aparelho, vai dar fora de área, porque a blindagem eletrostática bloqueia a ideia do campo elétrico e também as ondas eletromagnéticas, né? As micro-ondas, e você não se comunica com celulares, beleza? Então tá aí a ideia, bem importante esse aspecto teórico da eletrostática.